O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre o foro privilegiado. De Brasília, a repórter Selma Dias conta pra gente em que pé está esse assunto. Bom dia, Selma. Bom dia a você a todos. Olha, esse julgamento começou em maio do ano passado e a previsão é que seja finalmente concluído hoje. 8 ministros já votaram e a maioria deles entende que os parlamentares, no caso aí deputados e senadores, só podem responder a um processo no Supremo se as infrações penais ocorrerem em razão da função e forem cometidas durante o mandato. E aí, no caso de crimes comuns, aqueles que não têm ligação com o cargo, os processos deverão ser enviados para a primeira instância da Justiça. Foi isso que o relator, o ministro Barroso, defendeu em plenário. Hoje votam apenas Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Mas como são aí 11 magistrados e 7 já decidiram pela restrição, o resultado do julgamento foi então antecipado, mas a sessão vai ser bastante importante para que os ministros digam como será a aplicação dessa nova regra. Se ela tem efeitos retroativos, se os processos que estão hoje no Supremo serão automaticamente remetidos para a primeira instância ou se só valerá para novos casos, se ainda se vão ou não ampliar essa decisão para todas as autoridades que têm foro lá no STF. Isso gera dúvida também sobre o caso dos parlamentares investigados pela Lava Jato no Supremo. Esse julgamento, Luciano, ele é baseado no caso do prefeito de Cabo Frio, Marcos da Rocha Mendes, que responde a um processo por compra de votos durante a campanha eleitoral lá no município. Como ele era suplente na Câmara, né, e mudou de cargo algumas vezes, cada vez que isso acontecia, o processo era então remetido para uma instância diferente da Justiça e essa questão acabou então sendo pautada no Supremo. Nós preparamos uma matéria sobre esse foro privilegiado que está previsto lá no artigo 53 da Constituição. Nas ruas, ele é tido como regalia, uma proteção para políticos e autoridades que cometem crimes. Se você não consegue prender as pessoas que estão fazendo coisa errada por causa do foro privilegiado, aí as pessoas acreditam que o crime compensa. O pessoal investe milhões na campanha, porque sabe que esses milhões eles vão ser eleitos a deputado federal, eleito a governador, a presidente e vão ficar isentos da justiça. Na lei, um direito que protege não a pessoa, mas o exercício da função pública. O foro privilegiado ele vem estipulado na formação do Estado Democrático de Direito. No artigo 53 da Constituição fala de deputados e senadores. No artigo de competência do Supremo Tribunal Federal nós já tratamos de presidente, vice-presidente e demais autoridades. Ele vem com esse sentido de trazer um julgamento imparcial, verdadeiramente imparcial. No entanto, ao longo dos anos, mostrou-se que o STF não tem estrutura suficiente para dar andamento a essas ações penais. Quase 55 mil autoridades federais, estaduais e municipais têm direito a julgamento especial, desde que ocupem os cargos de presidente e vice-presidente, ou sejam ministros de Estado, deputados, senadores, governadores, prefeitos, integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, além de comandantes das Forças Armadas e chefes de missão diplomática. O problema é que essa proteção constitucional virou sinônimo de morosidade. Só o Supremo tem a obrigação de julgar 800 agentes públicos e conta com 500 processos em tramitação. Um dos maiores problemas do foro privilegiado nos moldes em que ele atualmente foi concebido é que você coloca tribunais, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal que não foi concebido para analisar provas e fatos, então ele não foi concebido para analisar questões criminais. Ele foi concebido para ser um tribunal constitucional, para definir questões jurídicas, definir teses jurídicas, não para apreciar casos concretos. Hoje, esse julgamento especial é possível em duas situações. No caso de crime em função do mandato, como corrupção e aqueles contra a administração pública, ou para crimes comuns, como delitos de trânsito ou até mesmo furto. A tendência é que o foro seja mantido apenas no caso de crimes cometidos em função do cargo. O que está em jogo agora é a aplicação da norma para crimes comuns. O Supremo já decidiu mandar para a primeira instância todos os processos de deputados e senadores que praticaram ou pratiquem esse tipo de delito. Já o Congresso quer manter a norma apenas para os chefes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, além do vice-presidente da República. A discussão no Congresso é do rol de autoridades
que detém essa foro por prerrogativa de função. Já no caso do Supremo, ele não tem competência para definir as autoridades que têm foro privilegiado. O que eles podem fazer, eles pretendem fazer, é analisar a abrangência do foro privilegiado para as autoridades definidas na Constituição.